Beleza, então vamos lá, continuando aqui, porque o tempo vai ser bem curto, a gente vai encerrar 10 minutinhos antes. Na número 25, gente, depois eu fui ver que eu tinha esquecido de explicar essa matéria aqui, mas aí agora, por isso que eu nem cobrei na sondagem, tá? Mas agora eu vou ensinar vocês. Na verdade, nem a 25, é a 26. Essa aqui é tranquila ainda. Deixa eu aumentar aqui a telinha. Peraí. Aí, que aí fica a tela maior quem for assistir depois. Nessa daqui, por enquanto, é tranquilo, tá? A gente tem aqui, ó, cadê meus papelzinhos? Eu vou tampar aqui para vocês conseguirem visualizar novamente. Deixa eu só tirar aqui um pedacinho. Aí. Ó, eu vou começar com esse valor aqui de x, tá? Ele quer saber aí, ó, o valor de x, y, z e t, e ele falou assim que esses pontos aqui são tangentes, tá? Então, ó, primeira coisa, eu vou querer saber esse valor aqui do x, ó, eu vou tampar aqui para vocês visualizarem. Tá vendo? Já fica bem claro o valor de x, tá? Então, toda vez que tiver nesse formato aqui, ó, a gente já sabe que aqui, ó, vai dividir o ângulo no meio certinho e esse lado é igual a esse. Ou seja, o valor de x aqui, ó, vai ser quanto? 8. Ah, então, ó, x vale 8. Eu vou tampar agora esse lado aqui para vocês visualizarem, ó, bem aqui, ó, no R, bem no tangente, 90 graus, tá certinho, ó, tá vendo? Aqui a gente já vê o outro valor que é do y, tá vendo? Porque esse lado aqui, ó, é igual a esse. Ou seja, o y nesse caso aqui, ó, vai ser 5, tá? Agora eu vou tampar outro lado, vou tampar aqui, ó, sempre indo 90 graus e aqui também. Olha, aqui não tinha uma letra, não? Eu acho que tem uma letra aqui, né? É a letra T. Aqui tem a letra T, ó. Aqui a gente já vê o valor dessa letra T, né? A letra T aqui, ó, vale 3. Ah, então T vale 3. E agora ficou faltando de cá, né? Essa última letra, que é a letra Z. Aqui, ó. Olha lá, bem visível, né? Então, qual que é o valor de Z? O Z, nesse caso aqui, ó, vale 10. Ah, então, o Z vale 10. Então, tá aí e todas as medidas, ó. O X, 8 centímetros, Y, 5 centímetros, T, 3 centímetros e o Z, 10 centímetros. Ok? Essa é bem tranquilo, gente. É bom de cair até em prova. Só tem que lembrar a tampa, né? Que aí dá para vocês verem certinho. E a última dessa página aqui, essa daqui que eu tinha esquecido de falar para vocês, tá? Então, provavelmente vocês não fizeram, porque sem saber a regrinha não tem como. Tá? Então, existe uma regrinha quando acontece aqui, a gente tem circunscrito, né? E um quadrilátero, na verdade, a gente usa do quadrilátero, tá? Ele fala o seguinte, que os lados opostos, a soma dos lados opostos são iguais. O que isso quer dizer? Que esse lado aqui, 17 mais 12, ó, 17 mais 12, 12. É igual à soma desses lados aqui, ó, que é 20 mais x. Tá? Então, quando aparecer dessa maneira, isso aqui eu não tinha explicado para vocês, então provavelmente vocês não conseguiram fazer. Mas isso aqui faz parte da regrinha também, tá? Como eu sei que esses dois lados são iguais, aqui é igual, esse é igual, esse é igual, mas não deu a medida deles, existe uma outra regra que fala que os lados opostos, se eu somar eles, vai ser igual aos outros dois lados opostos, tá? Então, essa regrinha aqui eu não tinha passado para vocês, mas aí eu tô passando agora, tá? Então, eu vou escrever aqui de novo, ó. Para ficar mais fácil, é bom colocar quem tá x primeiro, tá? Porque senão vai ter que ficar trocando, né? Então, vou escrever aqui, ó, 20 mais x, mas a ordem não interfere nada não, tá? Então, esses dois lados aqui, se eu somar os dois, vai ser igual a soma desses outros dois aqui, ó, que é 17 mais 12. Aí, o que eu vou fazer? Isso aqui é uma equação. Eu vou passar o número para o outro lado e deixar o x ficar sozinho. Então, vai ficar 17 mais 12 menos 20. Quando eu terminar de resolver essa conta, eu já tenho a resposta.
17 mais 12, 17, 27, 29. E 29 menos 20 vai dar 9, tá? Então, o valor desse centímetro aí, ó, é 9. Aí ele perguntou assim, ó, determine o valor de x e o perímetro. Perímetro é somar todos os lados, né? Então, já descobri que isso aqui, ó, vale 9, né? Aí o perímetro é você somar esse, mais esse, mais esse, mais esse. Então, eu vou escrever aqui, ó, perímetro. Vai ser o quê? 17 mais 20 mais 12 mais x. Eu vou escrever aqui, ó. 17 mais 20 mais 12 mais o x, que eu acabei de descobrir, que é 9. Então, somando todos esses valores aqui, ó, já vou colocar aqui, ó. Vai dar 58 centímetros. Então, nessa aqui ela perguntou duas coisas, o valor de x e o perímetro. Tá aqui os dois valores, ok? Eu já vou pro próximo, gente, que ainda tem que explicar a matéria nova. Aí, qualquer coisa, depois vocês veem na gravação e copia aí. Esse aqui é a mesma regra, ó. Se eu somar esses dois, é igual à soma desses dois. Ah, não importa a ordem, não. Eu gosto de pôr quem tá com x do primeiro mesmo, mas como todos estão, né? Então, a ordem aqui não vai alterar muito, não. Então, eu vou escrever aqui, ó. 2x mais 4. Então, a soma desses dois aqui, ó, mais x mais 8 vai ser igual à soma desses dois aqui, ó. Que é x mais 24 e mais o x. Tá vendo, ó? Esses dois é igual a esses dois. Aí aqui é só organizar a letra de um lado, o número do outro, né? Vou passar o x tudo para cá e o número para lá. Então, vai ficar 2x mais x, menos x aqui, ó, que é esse aqui, e esse aqui, que é menos x. E aqui ficou 24, aqui, ó, tinha 4 e 8, então, vou passar para cá, ó, menos 4 e menos 8. Fazendo essa continha aqui, ó, mais x com menos x, eu já vou cortar. Tá? Então, ficou 2 menos 1, que vai dar 1x. E aqui, ó, 24 menos 4 é 20. E 20 menos 8 é 12. Tá? Então, o x aqui, ó, vale 12 centímetros. Lembrando que ele perguntou o valor de x e o perímetro, tá? Então, eu descobri que o x é 12, então esse ladinho aqui é 12. Aqui, ó, é 12 mais 8. Então, eu tenho que fazer, para me saber esse valor aqui, eu tenho que somar. 12 mais 8 é 20. Aí, eu tenho que somar aqui também, ó, que é 12 mais 24. Aí, 12 mais 24, 20, 36. Então, esse pedacinho aqui é 36. E aqui, ó, é 2 vezes 12, que é o valor de x, né? Mais 4. 2 vezes 12 é 24. E 24 mais 4 é 28, tá? Então, eu tenho que fazer o perímetro, é somar esses 4 lados aqui, ó. Então, o perímetro, ó, vai ser 28, vou colocar aqui, mais o 12 aqui, ó, mais o 20, mais o 36. Então, perímetro 28, 38, 39, 40, mais 20 dá 60. 60 mais 36 dá 96. Então, esse aqui é o perímetro. Ele pediu o valor de x e o perímetro tá aí os dois. Ok? Então, essa daí também, se não der tempo de vocês corrigirem agora, depois vocês pegam a filmagem só para copiarem aí essa resposta. Agora a gente vai pegar o livro novo, tá? O livro 3. Todo mundo agora no livro 3. Eu vou até compartilhar com vocês aqui o livro. Quem está sem o livro, tá? Livro 3. Deixa eu pegar aqui meu livro também. Página 4. Acharam aí? Tia, eu vou lá pegar o livro, tá? Ah. Livro 3, página 4. Esse livro Os meus livros ainda não chegaram. Ah, então você acompanha aí na gravação aí, tá? Ok. O meu chegou, não chegou, foi do 6º ano.
Gente, você viu? Esse livro aí é bem menos. Ele é a metade daquele outro, porque esse terceiro bimestre ele é bem menor, tá? Então, a gente realmente está aí no prazo. A gente vai terminar esse livro, a gente vai entrar em setembro, né? Então, setembro, outubro e novembro a gente termina o último, novembro e dezembro, né? Termina o último livro. Vai terminar no prazo certinho. Vamos lá, então. A gente vai ver aqui, olha o título, ó. Cálculo de área e volume. Deixa eu só... Aí. Só para não travar. Cálculo de área, de volume e de capacidade. A gente vai aprender a calcular esses três. Primeiro a área, depois o volume. O volume é a capacidade, né? Que tem alguma coisa. Mas aí de início a gente vai trabalhar com área. Então, relembrando um pouquinho sobre área. Aqui tem um exemplo, né? Tem aqui ó, um show numa praça, né? Com 100 metros de diâmetro, ficou completamente lotado. Então, uma praça ficou bem cheia, com 50 mil espectadores. Um evento, recomendo o seguinte, tem que ser 4 pessoas por metro quadrado, né? Para não ficar doente, passando mal, né? Eles falam que para não ficar super lotado, tem que organizar dessa maneira, né? Mas será que isso aí é o ideal, né? 4 pessoas num metro quadrado? Aí é o que ele está falando no início. Para isso, a gente vai aprender aqui, então, as fórmulas. Área do quadrado e área do retângulo. Primeiro apareceu aí para vocês, gente, foi a área de um retângulo. Toda vez, quando eu perguntar qual é a área de um retângulo, eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó. Que é o valor dessa base, B de base, e H de altura. Ele não vai chamar de A de altura, porque já tem A de área, tá? Então, para ficar diferente, chama H de altura. Então, quando quer saber a área de um retângulo, você vai multiplicar esses dois números, base vezes altura. Tá, então agora a gente vai voltar aqui na folhinha, ó. Eu tenho aqui, ó, a área do retângulo. Para a gente calcular a área de um retângulo, o que eu vou ter que fazer? Pegar o valor dessa base e multiplicar pelo valor dessa altura. Então, olha aqui um exemplo, ó. Eu tenho aqui esse retângulo. Esse retângulo está falando que aqui é 12 dm, é decímetro, e 4 decímetros. Poderia ser centímetro, quilômetro, qualquer unidade, não importa, né? Se estão na mesma, não vai alterar em nada. Para a gente saber a área dessa figura, é só multiplicar esses dois valores. Então, a área nessa figura aqui ó, vai ser 12 vezes 4. Tá? Então, 12 aí, ó, vezes 4. 4 vezes 2 é 8 e 4 vezes 1 é 4. Vai dar 48. A unidade é decímetro, eu vou escrever aqui decímetro. Como a gente está falando de área, né? Que é lado vezes o outro lado, então a gente coloca ao quadrado. Decímetros quadrado. Toda área, a unidade medida, a gente coloca quadrado, tá? Para representar uma área. Tá? Então, na área, multiplica esses dois valores. Bem tranquilo, tá? Então, esse é o primeiro exemplo, um exemplo básico, né? Deu o valor dos dois lados, você só multiplica os dois. Agora, ele pode dar assim, ó, complicando um pouquinho mais. Ele pode falar assim, ó. A área de um quadrado é 40. Ó, vou até... Quadrado não, de um retângulo. Vou até desenhar um retângulo. A área dele é 40. Um dos lados é 16. O outro lado, ele não deu. E eu quero saber quanto que mede esse lado aqui, ó, né? Eu tenho que saber quanto que mede esse lado. Eu sei que para descobrir a área, eu tenho que multiplicar esses dois, né? Quando a gente não sabe o valor de um lado, a gente põe uma letra, né? Por exemplo, pode ser o X. Né? Então, para a gente resolver isso aqui, ó, você pode montar tipo uma equação, tá? Se você multiplicar esses dois, né, que é 16 vezes x, multiplicar os dois, vai dar o valor da área, que é 40. Tá vendo? Ó, base vezes altura é o valor da área. Tá vendo? 16 vezes x igual a 40. Ou você pensar, 16 vezes qual é o valor que dá 40, né? Isso seria a mesma coisa que pegar 40 e dividir por 16, tá? Que seria o inverso, né? Aqui a multiplicação. O que a gente faz para resolver isso aqui na equação? Esse 16 passa dividindo, por isso que eu falei que é só dividir 40 por 16.
Quando a gente faz essa divisão aqui, ó, de 40 dividido por 16, a gente vai achar o valor. É lógico que isso aqui vai dar um número com vírgula, né? Não tem como 40 dividir por 16. Mas dá pra gente fazer a continha aqui, ó. Vai dar por 2, que dá 16, 2, 32, né? 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, 32. 40 menos 32 vai sobrar 8. Colocar a vírgula, acrescenta um zero, aí vai ser por 5. Ó. 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. Tá? Então, deu 2,5. Então, esse lado aqui, ó, tem que ser 2,5, porque 16 vezes 2,5 vai dar os 40. Tá? Então, em relação à área de um retângulo, ele pode perguntar ou dessa primeira maneira, que ele vai dar os dois valores, né? Aí você multiplica, ou ele pode dar dessa maneira, ele já dá o resultado da área e um dos lados e vai perguntar o outro. Nesse caso, você vai dividir, vai fazer o processo contrário, tá? Para descobrir o valor desse lado, você divide os dois. Se quiser já dividir e pôr o resultado direto, sem precisar transformar numa equação, pode também, tá? Mas às vezes vai ter casos que é melhor você escrever em forma de equação, vai facilitar mais. Aí depende da pergunta, tá? Então, lembrar que no retângulo, a área de um retângulo vai ser base vezes altura. No quadrado, gente, o quadrado tem todos os lados iguais, tá? O quadrado aqui, ó, é igual ao retângulo, né? Seria o quê? Base vezes altura. Só porque todos os lados têm o mesmo tamanho. Tá? Então, em vez de eu escrever B vezes H e todos os lados são do mesmo tamanho, seria L vezes L. E lado vezes lado é a mesma coisa que lado ao quadrado. Tá? Então, quando eu quero saber a área de um quadrado, é você pegar o lado e multiplicar por ele mesmo, ou elevar ele ao quadrado. Por exemplo, se eu falar que aqui é 5, aqui também é 5 porque é um quadrado. Então, a área dele vai ser 5 ao quadrado, ou 5 vezes 5, que vai dar quanto? 25, tá? Então, isso aqui é a área de um quadrado. Olha o exemplo aqui, é o mesmo, que eu coloquei o mesmo número, tá até aí no livro, tá? O lado é 5, ele tá perguntando a área, né? Então, a área de um quadrado, eu sei que é L ao quadrado, né? É o lado ao quadrado. Então, vai ser 5 ao quadrado, que vai dar 25, que é 5 vezes 5, tá? Aí aqui é centímetro, toda vez na área a gente coloca centímetros quadrados, tá? Aí ele pode perguntar dessa maneira, tá vendo? Ele deu o valor do lado, né? Lembrar que os lados são do mesmo tamanho, porque é um quadrado. E ele pode perguntar igual o exemplo aí do retângulo, né? Ele pode dar já o valor da área. A área do quadrado deu 15 e ele quer saber o lado. Então, ó, vai imaginar um quadradinho. Aqui tem um quadrado. A área dele é 15. O lado não deu, ó. Você pode chamar de X. E eu sei que os dois lados são iguais, né? Então, nesse caso aqui, ó, o que a gente tem? Eu não tenho nenhum dos lados. É claro que se você tivesse um valor de um lado, é o mesmo do outro, né? Então, por isso que ele não deu nenhum. Então, nesse caso aqui, ó, se eu multiplicar esses dois, vocês estão ouvindo barulho de cachorro? Sim, sim. Tô brigando com ela aqui, porque senão, nossa. Aqui, ó. Então, ó, se eu multiplicar esses dois lados aqui, ó, vai dar o valor da área, tá? Então, nesse caso, eu vou fazer assim, ó. X vezes X vai dar quanto? 15. Aí, ó, para finalizar, ou se você quiser colocar lado vezes lado, né? Tanto faz. X vezes X é X ao quadrado, tá? Então, você tem que pensar no número ao quadrado que dá 15. Como assim, professor? Como que eu vou achar um número, ele vezes ele mesmo que dá 15? É difícil, né? Ver um número vezes ele mesmo que dá 15. Aí, nesse caso, a gente tira a raiz quadrada do 15, ó. É a raiz quadrada do 15. Se fosse 25, era 5, porque 5 vezes 5 é 25. Gente, raiz de 15 não tem. Tem raiz de 16, né? Se fosse 16, ia ser 4, né? Mas não é 16, é 15. Aí, como a gente não sabe o valor exato, a gente põe assim, ó, raiz de 15.
Se a gente quiser usar na calculadora o valor de raiz de 15, vai dar aproximadamente 3,87. Tá? Mas aí a gente precisa do valor na calculadora, porque vocês não têm o valor exato de raiz de 15. Raiz de 16 é 4, tá vendo que é perto de 4? Né? Então, raiz de 15 é 3,87. O detalhe aqui na raiz é o seguinte, quando a gente tira a raiz quadrada, sempre é um valor positivo e negativo. Mas como a gente está trabalhando com área, vocês ignoram isso aqui, tá? Sempre vai ser o valor positivo, tá? Então, toda vez, aí no livro até mais ou menos, vocês ignoram esses valores, tá? Porque como a gente está falando de medidas, não tem como a medida ser negativa, tá? Então, sempre positivo. Então, ó, outro exemplo. Se eu tivesse um quadrado, falasse que a área dele era 25, então o lado é 5. Por quê? 5 vezes 5 é 25. Ou seja, é só tirar a raiz de 25, você descobre o lado. Outro exemplo, se eu tiver aqui um quadrado e falar que a área deu 81, quanto que vale o lado? É 9. Por quê? Porque 9 vezes 9 é 81, ou seja, a raiz de 81 é 9. Tá? Então, no quadrado, é só a gente tirar a raiz quadrada dele, a gente descobre o lado, tá? Então, voltando aqui no livro, porque tem gente que está sem o livro, só para a gente compartilhar, para encerrar aqui. A gente já vai encerrar. Deixa eu voltar aqui no livro. Aí, só voltando aqui para a tarefa, tá? Quem está sem o livro vai pegar e responder no caderno. Eu vou pôr aqui a tarefa, tá? Esses exemplos aqui é o que eu acabei de passar para vocês. Esse passo a passo, eu até copiei aqui, mas não vai dar tempo, porque senão vai começar outra aula e vocês não entraram nela. Tarefa de casa, ó. Quem está sem o livro vai assistir na gravação. Número 1 aí. Número 1, A e B, tá vendo? Vou passando aqui que aí vocês vão respondendo A, B, C. Área e perímetro, né? Vocês vão fazer A2 também. Gente, 3/5 é multiplicar por 3 e dividir por 5, tá? Vai tentar fazer essa também. Aí depois vem de cá, ó, letra C. Não quero desculpa que tá sem o livro, não, ó. Tá aqui, é só pausar. Vai estar gravado, tá? Número 3 e número 4. Só essa página aí, tá? Do 1 ao 4 vai ser aí a tarefa de casa de vocês, tá? Beleza, gente? Então, vou voltar aqui para encerrar a aula. Chamadinha novamente. Emanuele, Luísa, Mirelle, Mariana, Luiz, Alice, Daniel e Ana Laura. 3, 6, 7, 8. Todos presentes. Beleza. Então, bye bye para vocês, gente. Até a nossa próxima aula, que é quarta-feira. Tchau.